A gente, na semana, bem-vindo aí, primeiro bem-vindo a todos que já chegaram, que estão pontuais. A gente está aqui para o nosso encontro semanal. Semana passada eu falei um pouquinho a gente conversou sobre ansiedade, né? Como que meditação pode auxiliar nos processos de ansiedade, que está também bem associado a esse momento que a gente está passando, né? E hoje é algo que está bem conectado com ansiedade. Normalmente é até uma das consequências que pode ter quando a gente está numa condição de ansiedade, transtorno de ansiedade, que é medo. A gente colocou como coragem, né? Porque é bom firmar no positivo. Mas esse momento de agora está fazendo muita gente ficar com medo, essa é a verdade. E aí eu queria começar, primeiro, refletindo, né? A gente refletindo sobre o que é o medo. O que é medo, né? Se a gente for parar para pensar, medo é uma projeção, né? A gente está se projetando numa condição que a gente não quer, que a gente não gosta. A gente se vê na possibilidade de estar de uma maneira que a gente não quer estar, ou uma maneira pior, uma condição pior do que a gente está agora. Na verdade, é meio que antecipar, quando sente medo, a gente está antecipando um mal que pode acontecer para a gente, ou para alguma pessoa que a gente conheça, ou para pessoas até que a gente não conheça. Só que, na verdade, esse mal pode nem acontecer. A gente está trazendo logo para o presente, para o momento presente, um sentimento pelo medo de algo que pode nem vir a acontecer. Então, por exemplo, agora nessa condição mesmo de coronavírus, essas coisas todas, claro, a gente tem medo de morrer, a gente tem medo que pessoas próximas a nós morram, e a gente se preocupa com pessoas que a gente nem conhece, que também podem vir a morrer. Mas aí eu peço para você, eu procuro pensar dessa maneira e peço que você faça agora isso dessa mesma maneira. Pensa no seu presente, agora, onde você está. Tem alguma coisa de ruim acontecendo internamente? E externamente tem um monte de coisa aí acontecendo. Independente do que é verdade, o que é mentira, o que é exagero, não quero entrar nesse âmbito. Mas aonde você está, na sua casa, com a sua família ou sozinho, independente da condição, tem alguma coisa ruim acontecendo aí agora? Muito provavelmente não. Claro que é possível que tenha gente que está doente, alguma coisa assim, aí é um outro viés de pensamento que a gente tem que ter, o que a gente pode ter. Mas eu quero focar agora na maioria das pessoas que estão com medo sem estar sofrendo nada. Só vivendo esse medo, como eu disse, na essência dele, como uma projeção de um mal que ainda pode acontecer, mas que não está acontecendo. Se não está acontecendo nada de ruim agora, ruim que eu digo, relacionado a esse medo. Qual é o medo que a gente está tendo agora? Medo de morrer, que amigos próximos morram, que pessoas morram. Esse, às vezes, ele é inconsciente, ele está na camada da mente do subconsciente. A gente nem pensa, não, eu estou com medo de morrer. Mas se a gente está sentindo medo nesse momento, certamente, a psicologia diz, né, que todo medo, a raiz de todo medo é o medo da morte. Então, no fundo, a gente está com medo de morrer. Nesse momento, o que a gente pode e deve fazer, no meu entendimento? Que eu trago essa reflexão para a gente poder trazer uma atitude de coragem, né? Se libertar desse medo. Primeiro, como eu disse, olhar para dentro. O momento está obrigando a gente a isso. Cara, assim, é muito importante, eu procuro usar muito os sinais, entender muito os sinais do momento que a gente está vivendo,
independente do momento que seja. As coisas que acontecem com você no dia a dia sempre te dizem alguma coisa. E agora tem a mesma coisa, o mesmo sinal para todo o planeta. Está todo mundo forçado, isso é um forçado entre aspas, né? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas podem ir à rua, mas todos nós estamos nos forçando a ficar em casa por compaixão, por empatia, por medo, mas estamos todos dentro de casa. Então, isso é um sinal dos mais fortes, né? Todo o planeta tá forçado a olhar para dentro de casa, dentro do seu ambiente familiar, dentro de si, porque a gente está de um jeito ou de outro um pouco mais consigo, a gente está menos conectado com coisas externas. Isso não é bom? Lá fora é que as coisas ruins estão acontecendo. 99% das vezes que algo ruim acontece é fora. E a gente interioriza aquilo e acaba sofrendo. Então, agora nesse momento, o ideal é respeitar o que o tempo está pedindo, o que esse momento está pedindo. Olhar para si, estar dentro da sua casa, convivendo com a sua família, ou com quem quer que seja que você convive. Tem gente que está fora de casa e acabou ficando preso fora de casa, mas é aceitar a condição e, claro, evitar tudo que esteja associado a esse momento negativamente. Então, essas notícias de contagem, semana passada eu falei sobre isso também, contagem de mortos, mais uma vez eu repito, não vou entrar no âmbito de se está morrendo mais gente do que já morreria, se não está, quantas pessoas já morrem de gripe por ano. Isso é um âmbito do assunto que eu não quero entrar. E não vou entrar. Agora, se afastar dessas notícias, evitar tudo que traz, o que faz você ficar com medo, evitar que isso entre na sua casa. A gente ouve muito dizer que muitas linhas espiritualistas, muitos mestres falaram que a felicidade depende da gente não criar expectativas, não desejar o que a gente não tem. Isso é no aspecto positivo, isso a gente pode pensar, eu não devo desejar ter o carro que eu não tenho, ter a bicicleta que eu não tenho. Isso ajuda a gente a ser feliz. No negativo também. Então, por que eu vou ficar criando uma expectativa? O medo é isso, né? A gente está meio que esperando que algo de ruim vá acontecer com a gente ou com alguém. Então, eu não vou criar uma expectativa positiva, eu também não vou criar uma expectativa negativa se eu procuro estar feliz. A felicidade acontece agora, ela nunca é no futuro, ela só pode ser agora. Não existe projeção. Hoje de manhã, conversando com os alunos de yoga, eu falei sobre isso. Não existe, eu vou fazer isso para ser feliz lá no futuro. Ou você toma a decisão de ser feliz agora, ou esse momento nunca vai chegar. Pode ser até que chegue no futuro, mas quando você tomar a decisão de ser feliz no presente, daqui a 10 anos você fala, chega de programar, ou de fazer isso para ser feliz. Eu vou ser feliz agora. A partir daí, você muito provavelmente vai conseguir ser feliz. E muito importante também é olhar o lado positivo. Tudo tem, a gente vive num mundo de dualidade, tudo tem os dois lados. Cara, e tem tanta coisa boa acontecendo. Eu falei disso, a gente está ficando em casa. A maioria está ficando em casa por compaixão. Muita gente que eu tenho conversado fala assim, não, eu não sou grupo de risco, mas eu tenho uma pessoa próxima a mim que é. Mas eu posso contrair e passar para outra pessoa que pode ser. Isso é empatia, isso é compaixão. Isso despertou nas pessoas como nunca. Eu nunca vi um momento que as pessoas estivessem tão preocupadas com as outras. Isso é algo positivo que aconteceu por conta desse movimento divino, vamos dizer assim. A gente está ficando mais em casa, mais próximo da nossa família, a gente está se conectando um pouco mais consigo, a gente está se conhecendo um pouco melhor, porque a gente sempre andou muito
muito na correria, muito conectado com coisas externas. Isso é um outro aspecto. A vida ela deu uma desacelerada, né? A gente foi obrigado a desacelerar daquele ritmo. Muitos estão sofrendo com isso também, porque a gente acaba se identificando, acha que é agitado, que é assim que é a vida deve ser assim, então está sofrendo. Muita gente, pessoas muito próximas, a gente tem ouvido falar, eu quero minha vida de volta, eu quero voltar à minha rotina. Isso, a gente tem que procurar olhar o lado positivo, é sobre isso que eu estou falando. Então, a vida desacelerou e a gente conseguiu olhar um pouco mais para a gente está mais em contato com pessoas, a gente está valorizando muito o contato pessoal, porque a gente não está podendo, quando a gente vai à rua, porque precisa ir por qualquer motivo, eu particularmente sinto uma falta enorme de abraçar, de cumprimentar. Então o cotovelozinho a gente disse, não, agora todo mundo vai usar, especialmente no meio do yoga, todo mundo vai usar o Namastê, o Namaskar, mas o brasileiro ele precisa do contato, né? Então está usando mais o cotovelo mesmo, o pé, né? A gente gosta de se tocar. Então a gente está aprendendo a valorizar esse contato social também. A natureza está descansando, muitas coisas a gente nem está vendo, mas a natureza está se recuperando em muitos lugares. A gente está consumindo menos, a gente está aprendendo a consumir menos, porque a gente está talvez preocupado com não ter. Então, a gente está fazendo, o planeta está obrigando a gente, essa condição agora está obrigando a gente a fazer como a gente deve fazer sempre, comprando só o necessário, saindo, usando combustível fóssil, essas coisas na medida do necessário. Tudo isso está vindo, a gente está revendo por conta desse momento. E até o nosso próprio sistema econômico, a gente está revendo ele. A gente tem falado agora, a gente está sendo obrigado a decidir entre ganhar dinheiro ou viver. Então, antigamente a gente associava ganhar dinheiro a viver. Agora não, agora ou você sai, se expõe para ganhar dinheiro, ou você se resguarda, vive e não ganha dinheiro. Então a gente está revendo também o nosso sistema econômico, que no meu entendimento é o essencial, é o mais importante de tudo isso. Todas as outras coisas estão associadas a essa maneira de viver que o capitalismo trouxe. A gente precisa de um novo sistema, talvez agora seja a hora da gente começar a realmente tomar ações nesse sentido, e isso é maravilhoso. É maravilhoso. Nós, como humanidade, a sociedade humana ela ainda não existe. A gente ainda não criou uma sociedade, uma verdadeira sociedade humana. Mas como humanidade, como coletivo de humanos, a gente precisava mudar. E agora a gente está sendo forçado a mudar. E isso, mais uma vez, eu digo, é muito positivo. Chegou a hora dessa mudança acontecer, e aí fazendo gancho com a coragem, que foi o tema que a gente elencou, né, para a nossa conversa, a gente não teve essa coragem de fazer as mudanças, apesar de eu saber que, eu tenho certeza que 90%, na verdade, se 1% da população detém 90% das riquezas, mais de 90% das riquezas, os outros 99% da população não estavam satisfeitos. Mas a gente não tinha coragem de mudar. E aí a consciência suprema, Deus, o universo, como a gente quiser chamar, tomou uma ação por nós. Fez isso. Também não vou debater de onde veio esse vírus, se foi coisa do homem, se não foi, se é para mudar realmente o sistema econômico, se não é. Não vou entrar nesse âmbito porque eu acredito que tudo é parte do que a gente chama no yoga da lila divina. É uma encenação, a gente vive numa encenação criada por uma força maior. E como eu falei também hoje com os alunos, nós somos todos protagonistas nessa peça divina, mas tem um diretor. Ele
controla todas as coisas. O papel de cada um não é a gente que escolhe muito bem, a gente vai se ajustando ali e vai seguindo o nosso papel. Mas agora a gente está tendo que ter a coragem de fazer o que quer que seja, senão a gente vai mergulhar no medo. O ser humano, ele só muda na adversidade. Só na adversidade. Não existe a possibilidade. E o sistema capitalista, ele é muito engenhoso por isso, porque ele procura manter boa parte das pessoas dentro de uma zona de conforto, que faz com que a gente não queira mudar. A gente tem um mínimo ali e eu não vou me mexer muito, porque senão pode dar problema. Enquanto a gente está vendo que tem muita gente que não está na zona de conforto, mas essas pessoas que não estão na zona de conforto não têm o mínimo que precisa, não tem alimentação, não tem cuidados médicos, cuidados de saúde, ou não tem vestuário, ou não tem moradia, ou não tem educação. Se a gente não tem esses 5 requisitos básicos, a gente não consegue se desenvolver. E aí eu não vou buscar nada além disso daqui. Eu fico preso. Então, boa parte da população está preso na busca por essas 5 necessidades básicas. E a outra está achando que está bem. Está ali pegando as migalhas, como dizem por aí, né? E está na zona de conforto. Então também não vou me mexer. Agora a gente está saindo um pouco dessa zona de conforto. Então é uma grande oportunidade que a consciência suprema, que Deus, que o universo, está mandando para a gente evoluir. Vamos abraçar essa oportunidade, rever as nossas atitudes, especialmente falando sobre medo e coragem. A gente tem a escolha. Ou a gente foca, a gente dá ouvidos às notícias e fica focado no ruim e sente medo e mergulha nisso, ou a gente abre o peito e tem coragem, se afasta dessas notícias. Eu opto sempre pela coragem. É difícil, eu sei que isso eu sou um resultado de minhas atitudes passadas, seja nessa vida, seja em outras vidas. Então, outras vidas, certamente, eu tive muito medo, sofri muito. Nessa vida ainda, no começo dela, tive muito medo e sofri muito. Hoje, depois de um certo momento, eu optei por não ter medo mais. Claro que isso, no geral, assim, certamente tem coisas que vão me colocar medo. Mas eu escolho sempre não ter medo. E nesse caso específico, eu estou optando por me afastar das coisas que me trazem informação ruim e focar no bom. E para a gente se afastar também do medo e trazer a coragem, existem algumas práticas, que esse é talvez o fechamento dessa conversa, para a gente até meditar um pouquinho. Essas práticas, como eu disse, vão ajudar a gente a criar coragem. Criar coragem é diminuir medo. Não tem como, se você tem um grande medo, você dizer que você vai ter a coragem de enfrentar ele todo de uma vez. Isso é muito difícil, é muito raro. É possível, mas é muito raro. Então a gente vai reduzindo o nosso medo para poder, um dia, nem perceber mais ele. Talvez ele fique lá, mas a gente consegue passar por ele sem sofrer ou sem fazer que outras pessoas sofram. Então, algumas práticas. Uma muito boa, sorrir. Se você tem estado em condição de medo, procura coisas que façam sorrir. Isso é muito bom quimicamente para o corpo. Vai se divertir, vai, sei lá, dançar. Dançar engloba um monte, tem um monte de coisa boa em dançar, que é atividade física, normalmente traz alegria, você erra e você ri, você brinca. Sorrir, endorfina, serotonina, essa química que o sorrir traz, ajuda muito a se afastar do medo. Fazer o que te dá prazer. Pode ser sorrir, pode ser dançar, pode ser qualquer coisa. Claro, se afastando do eletrônico, especialmente nesse momento. Ah, eu gosto de estar no Instagram, eu gosto de... Beleza, mas agora eu entendo que não é o momento. Procura alguma coisa que você gosta de fazer com as pessoas que estão próximas de você, ou consigo mesmo, ou com as plantas, ou com os animais, assim.
Falei dos animais, falei das plantas. O contato com a natureza é algo que também afasta muito do medo, ancora a gente no presente. Então, se você tiver quintal, vai no quintal, vai cuidar do jardim, vai pegar sol, isso é muito importante. Obrigado, Zuca. É muito importante estar em contato com a área externa. Não importa se você mora em apartamento, venha uma janela que bata sol, se tiver uma sacada, vai para uma sacada, um vaso de planta, acompanhe o crescimento da planta. É maravilhoso você jogar as sementes ou pegar uma muda, cuidar e ver ela crescer. Isso também afasta o medo e traz coragem. Uma técnica muito boa que eu sempre procuro usar é trazer um pensamento contrário ao que te trouxe alguma sensação ruim. Então, você pensou alguma coisa ruim, imediatamente você sobrepõe aquele pensamento ruim com algo bom. De qualquer natureza. Pensou, eu não consigo fazer isso. Isso foi um pensamento ruim. Imediatamente você diz, eu consigo fazer isso. Ou eu vou conseguir fazer isso. Ponto. Sobrepõe. Isso tem relação com programação mental, todas essas coisas. E te traz empoderamento, te traz sensação boa. Então, pensamento positivo ou pensamento contrário ao que você teve. Ah, eu posso morrer. Não, eu vou. Não, eu não vou. Ah, alguém vai. Não, não vai. Sobrepõe. Isso você vai treinando a sua mente. Um muito poderoso, alimento. Alimento é muito poderoso para afastar do medo. E aí eu não posso deixar de falar sobre se alimentar de carne. Se alimentar de animais é se alimentar de morte. É morte. Aquele animal passou por um trauma antes de morrer. Ele foi assassinado. Todo animal, antes de morrer, é assassinado. Ele tem medo. Não tem como. A gente, quando tem um medo muito grande, um medo extremo da morte, um medo quando você está prestes a morrer, a gente libera no organismo, os animais liberam no organismo, química que vai ser consumida com a carne. Então não vou entrar em âmbito energético, que também é denso e traz a energia densa para a gente, mas especialmente o mais grosseiro, que é fisiológico. Quando você come a carne, você está se alimentando de algo que contém uma química que vai te induzir ao medo. Isso é uma experiência pessoal minha. Se tem algo que eu percebi quando eu parei de comer carne, e quem me conhece sabe que eu fui muito carnívoro, gostava muito, e tinha muito, consumia muito, diariamente. Ninguém acreditava, eu mesmo não acreditaria. O que eu mais percebi foi o afastamento da sensação de medo. Isso é impressionante. Quem tem vontade de experimentar, encontre a sua maneira, tira um dia na semana. Segunda eu não vou comer, pronto. Terça eu não vou comer, pronto. Ou vai fazendo gradual, ou faz drasticamente, vou tirar um mês e vou ficar um mês sem para ver. Claro, se informa antes, não se preocupa com proteína. Por exemplo, a Sociedade Vegetariana Brasileira tem 1 milhão de vídeos para desmistificar toda essa história de proteína e tudo mais. Estou falando de alimento para falar de medo e de coragem. É mito essa história de que, não, para eu ter virilidade, eu preciso de carne. É exatamente o contrário. Falando de virilidade, então, é absurdo. O alimento de origem animal são os que tornam capazes o entupimento de veias, são a maior causa de entupimento de veias. Os primeiros vasos a serem entupidos, estou falando de virilidade especialmente para os homens, os primeiros são os mais finos estão no pênis. Então, consumo de alimentos de origem animal está totalmente associado à impotência. Então, é inversamente proporcional à virilidade. Pronto. Alimentação, atividade física. É imprescindível para se afastar do medo e trazer coragem, atitude, vencer a ansiedade, se afastar do que te incomoda. Escolha uma atividade física que você gosta. Especialmente nesse momento, claro, se você precisar de uma atividade agitada,
ótimo. Cada ser tem uma constituição, umas constituições pedem atividades mais agitadas, outras pedem atividades mais tranquilas. Lógico, a minha experiência de transformação pessoal veio através de uma atividade psicofísica, que é o yoga, que não é só uma atividade física ou psíquica, transcende isso. Olhando superficialmente, uma atividade física. Eu, quando comecei, era isso que eu pensava. Yoga massageia órgãos e glândulas internas e traz equilíbrio hormonal. Esse é o segredo de como o yoga pode afastar a gente do medo e trazer coragem. Há algumas posturas que são maravilhosas para medo. Por exemplo, a postura da cobra, Bhujangasana. Pensa na cobra. É um animal destemido. Ela não tem medo, ela enfrenta o ser que vier na frente dela, independente do tamanho. Se uma cobra daquele tamanho é destemida daquele jeito, por que a gente vai ter medo? A postura da cobra, então, depois, se vocês quiserem, procurem um professor, procurem para orientar. Aqui no DAI a gente tem a prática, a gente tem tido práticas online, algumas a gente está transmitindo pelo Instagram. Tem uma prática muito legal que a gente está fazendo diariamente, que é Kaushik, nem anunciamos que seria diariamente. Temos a prática de yoga online mesmo também. Quem quiser, tiver interesse, a gente está convidando todos a participar. A primeira semana experimental, a gente está com valor livre. A pessoa paga o que ela for capaz de pagar para que a gente possa auxiliar as pessoas a passarem por esse momento se afastando, trazendo coragem, se afastando do medo. E 2 poderosíssimos que eu deixei para o final, que a gente já está na hora da nossa meditação. Um é mantra. Mantra, eu continuo prometendo, a gente vai falar numa próxima oportunidade mais sobre mantra. Mantra precisa de um momento para a gente falar só sobre mantra. É uma ferramenta que eu nunca acreditei, eu tenho que assumir, e hoje eu reconheço o poder, comprovado cientificamente e comprovado por milhões de meditadores. Milhões de pessoas que usam mantra como um meio de mudar a frequência vibracional. Isso é o que a ciência já provou. O mantra é capaz de mudar a tua frequência. Muda a frequência e amplitude das ondas cerebrais. Isso faz com que a gente se acalme, faz com que a gente se afaste de tudo que é negativo e ancore a gente no presente também. E por fim, meditação. Não conheço uma ferramenta tão poderosa. Todos têm o seu momento, tem a maneira de se achegar à meditação e diria até que tem a sua maneira de praticar a meditação. Meditação é uma prática técnica, há uma técnica para praticar, eu reforço sempre. A gente aqui no DAI, a gente faz a meditação tântrica, que é ensinada por monges. Aprendemos através da instituição que se chama Ananda Marga, e ela é uma prática transformadora. A meditação, ela engloba, eu poderia dizer assim, rapidamente, 4 aspectos que são práticas recomendadas para trazer coragem e se afastar de medo. Relaxamento primeiro. Relaxamento é muito importante se você quer se afastar do medo. Qualquer quadro de ansiedade, quando você se induz a momentos de relaxamento, isso te auxilia a se afastar do medo. Meditação requer estado, ela te conduz a um estado de relaxamento. Respiração é uma ferramenta muito usada para também se afastar do medo. Então, é a principal, eu poderia dizer que é a principal ferramenta da meditação. Talvez ela de um momento da meditação, ela te auxilia. Até quando você vai praticando e recebe lições mais avançadas, você vai ter outras ferramentas que vão te ajudar.
Uma delas é visualização. Bom, antes de falar da visualização, ancoramento no presente. Isso é o que a meditação faz. Se o medo é uma projeção, é convidar o futuro, um futuro terrível, para o momento presente, a meditação te ancora no que está acontecendo no presente. No presente não há nada de mal. No presente, mesmo que aconteça algo que aparentemente é ruim, aquilo você recebe, sente a dor e vai adiante. Se ancorar no presente. E visualização é outro exercício para se afastar do medo. E isso a gente usa no processo de meditação também. Então eu diria que não há ferramenta tão poderosa para a meditação, para se afastar de medo e trazer coragem como a meditação. Vamos começar a nossa, então, por conta disso. E eu convido todos que quiserem que entrem em contato com a gente. A gente tem esse momento aqui. E a gente pode conectar vocês, independente de onde vocês estejam, a monges que vão auxiliar vocês no seu processo pessoal de meditação. Dentro da meditação tântrica, a gente recebe um mantra pessoal, que é o mantra mais poderoso para você, e a tua meditação individual, de acordo com a tua energia, com a tua psique. O monge vai perceber isso, ou a monja, no caso das mulheres, e vai te orientar na tua meditação. É maravilhoso. Dito isso, eu convido todos agora a gente iniciar o nosso momento de meditação. Passamos um pouquinho, mas a gente vai finalizar dentro do tempo previsto, antes ou nas 6h20. Peço então que vocês vão se posicionando, que você vá se posicionando, vai fechando os olhos, encontrando uma posição confortável. Como eu digo sempre, não se importa com a posição ideal inicialmente. Quem já tem a prática assim, se coloca em Padmasana, postura da lótus, descansa os braços sobre as pernas, descansa as mãos sobre os joelhos, encontre uma posição que você fique confortável. Respira livremente e observa primeiramente o seu corpo. Percebe se ele está relaxado e traga o relaxamento para os seus membros inferiores. Solta suas pernas. Com a coluna ereta, você relaxa o seu quadril e o seu tronco. A postura deve ser firme, mas confortável. Relaxa a sua cabeça e leva toda a sua atenção para a sua respiração. Observa o ar que entra e sai. Durante todo o processo de meditação, a respiração é a sua âncora. Qualquer interferência é sempre bem-vinda. Se um som veio, deixe ele ir. Se um pensamento vier, deixe ele ir embora. Todos são ferramentas para que você trabalhe a sua concentração. Assim que eles se forem, você olha o ar que entra e o ar que sai. Observa a característica desse ar. Repara como o ar que entra é sempre mais fresco, mais vivo. Busca, veja se há alguma cor nesse ar que entra e te preenche. E observa também, com carinho, o ar que sai. Tende a ser mais quente,
Procura ver se há alguma cor nele também, se é a mesma do ar que entra. Tudo bem se não houver cor. Não existe certo e errado. Traga agora a sua mente a essa tela mental negra que você vê em frente aos seus olhos fechados. Traga a imagem de uma praia. Você está na praia agora, pisando as areias com os pés descalços. Sente o clima agradável. Observa as ondas e ouve seu som. Você se senta para observar o movimento das ondas que vêm e vão. A paz ao seu redor. Você se sente seguro. Percebe que o vai e vem das ondas está sincronizado com a sua respiração. O ar entra e a onda vem. O ar sai e a onda vai. Percebe que o som da sua respiração é bem parecido ao som das ondas que vêm e vão. Feche os seus olhos ali, encantado com o som das ondas e do ar que vem e vai. Esse som se funde em somente um. Você não sabe se é das ondas ou do ar. E ele vem e vai. Percebe que a paz que te cerca é imensa. Percebe que o seu exterior reflete o que vai dentro de você agora. Percebe que essa paz de fora emana de dentro do seu peito. E você sente paz preenchendo o seu coração. É uma paz tão profunda, tão imensa, que faz o seu peito brilhar. Ele se acende e essa luz preenche todo o seu corpo. Transborda os limites
limites da sua pele. E cresce, se expande, ocupa todo o recinto, todo o planeta, cresce ainda mais, todo o sistema solar, essa galáxia, todas as galáxias, ultrapassa os limites do universo e alcança o infinito. Permaneça um pouco com essa sensação de infinitude. Veja a sua luz. Seja infinito. Então, lentamente, sua luz começa a fazer o caminho de volta. Alcança o universo, ocupa essa galáxia em que você se encontra, planeta Terra. Sua cidade, local onde você está. E você percebe o seu corpo mais uma vez tomando forma. Observe mais uma vez a paz dentro de você. Essa luz continua o caminho de retorno e volta para o centro do seu peito, onde ela reside. Você percebe que seu corpo se torna matéria mais uma vez e lentamente se conecta com os seus sentidos, buscando os sons ao seu redor, identificando cada um deles. Talvez seja o som do silêncio. Sente as roupas que te vestem e lentamente movimenta as extremidades do corpo, ainda de olhos fechados. Mexe os dedos dos pés, os dedos das mãos. Movimenta a parte do corpo que desejar. Espreguiça um pouco se quiser. Lentamente, vá descortinando seus olhos. Voltando. Agradeço mais uma vez a companhia de todos que vieram, que têm vindo. Convido mais uma vez
a procurarem as nossas práticas aí. Tem muita coisa que a gente está fazendo pelo Instagram, outras por outras plataformas. Sigamos firmes para que passe e a gente esteja transformado positivamente quando tudo passar. Namaskar.